Durante o anúncio da formação de uma coligação de partidos para a eleição de Rogério Marinho à presidência do Senado, o senador eleito fez um discurso histórico sobre o papel da Casa Legislativa e a necessidade de resgatar o funcionamento da instituição em prol da sociedade brasileira. Marinho alertou: "Eu tenho uma enorme preocupação quando nós assistimos agressões feitas à democracia, ao Estado de Direito, em nome da democracia. Quando isso acontece e é banalizado, é normalizado, é evidente que há um desequilíbrio no Estado de Direito em nosso país." O candidato afirmou que sua candidatura pretende resgatar a altivez, a importância e a pertinência desta casa, tão decisiva nos destinos do nosso país. O senador eleito lembrou que o país ainda tem uma Constituição e disse que o Senado não pode continuar a se omitir. Ele lembrou que a Constituição estabelece de forma clara o equilíbrio e a independência entre os poderes, que estabelece de forma clara a inviolabilidade dos mandatos dos parlamentares, que estabelece de forma clara o direito à opinião, à crítica, à divergência, à reunião. Rogério Marinho lembrou ainda que o parlamento deveria ter a função de representar o povo e criar leis de acordo com a vontade do povo e nenhum outro órgão. Ele disse: "Ninguém pode estar acima da lei. A lei é o consentimento comum, e o consentimento comum é convalidado na discussão do parlamento brasileiro, que representa o povo brasileiro, que representa a sociedade civil. É lá no parlamento onde os consentimentos comuns podem e devem ser alterados e não em outro lugar qualquer. A defesa desses conceitos e desses preceitos, desses valores, nos guia." O candidato afirmou: "O Senado não pode, não deve se omitir. Aliás, esse é o maior pecado, a omissão. Nós não podemos aceitar a censura prévia por se tratar de um valor que foi conquistado duramente na redemocratização do nosso país e que é expressamente vedado pela Constituição brasileira. Por isso, nós não estamos propondo enfrentamento contra quem quer que seja. Nós estamos propondo o diálogo institucional. Nós estamos propondo que a Constituição seja restabelecida em toda a sua plenitude e que o Estado de Direito não seja retórico, mas seja uma ação efetiva que proteja todos, em qualquer espectro ideológico." Rogério Marinho também lembrou que o parlamento tem o dever de conter excessos do executivo. Ele apontou: "Precisamos moderar a avidez, os excessos que nós estamos assistindo, daqueles que estão chegando no governo e que, no afã de impor sua agenda, querem destruir o que foi feito de forma virtuosa a favor do Brasil." Ele lembrou o legado do governo Bolsonaro e afirmou: "E nós temos a responsabilidade de fazer com que essa situação não se abata sobre nós como se fosse uma hecatombe, uma destruição do que nós temos de virtuoso nesse país." O senador eleito lembrou ainda que o Senado deveria ouvir o povo e não dar-lhe as costas, como vem ocorrendo. Rogério Marinho relatou: "Eu tenho sido abordado por cidadãos comuns que fazem depoimentos que nos emocionam, que nos pedem e nos dão uma enorme responsabilidade de reequilibrar a democracia no nosso país. As pessoas querem ter de novo o direito de se expressar, de falar o que pensam. As pessoas estão sentindo medo. Nós somos uma democracia e é para isso que vamos lutar. Sem ódio, sem medo, sem olhar para trás, buscando cada companheiro no Senado da República para lhe dizer que junte-se a nós para reconstruirmos essa relação de confiança que está perdida entre o Senado da República, o povo brasileiro e os estados da federação que o Senado representa." Com seus longos mandatos de 8 anos, os senadores não costumam mostrar grande sensibilidade às demandas populares, em especial em eleições internas, onde se impõem os interesses políticos e partidários em detrimento dos interesses da população.
Nos últimos anos, os senadores ficaram relegados ao papel de elegerem o presidente do Senado e, a partir de então, perderem qualquer poder de decisão ou de influência nas decisões da Casa. De forma monocrática, o presidente do Senado decide que assuntos podem ser debatidos e quais propostas podem ter andamento. Também decide sozinho sobre os pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores, obrigação constitucional do Senado, que é a única casa que pode promover o controle dos atos dos ministros. Sob o comando do senador Rodrigo Pacheco, o Senado sofreu uma intensa paralisia. Comissões deixaram de funcionar e o plenário também muitas vezes não era convocado. Um exemplo mais emblemático foi a Comissão de Constituição e Justiça, que, presidida pelo ex-presidente da Casa, Davi Alcolumbre, virtualmente não funcionou, impedindo o andamento de incontáveis projetos dos senadores. Devido à altíssima rejeição do presidente da Casa na sociedade brasileira, um placar foi organizado para que os senadores possam manifestar sua intenção de voto e esclarecer aos cidadãos se votarão contra a reeleição de Pacheco. Uma petição na qual cidadãos podem se manifestar contra a reeleição de Pacheco já ultrapassou a marca de 600 mil assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, também não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas Cortes Superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Há mais de 18 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Bem, bom dia. Primeiro dizer que tem uma exata noção da responsabilidade desse momento. Nós estamos vivendo no Brasil uma transição entre dois governos que poderia ter áreas de normalidade, mas pelos acontecimentos que todos nós assistimos, não é isso que acontece. Eu tenho uma enorme preocupação quando nós assistimos agressões feitas à democracia e ao Estado de Direito em nome da democracia. E quando isso acontece, é banalizado e é normalizado, é evidente que há um desequilíbrio no Estado de Direito de nosso país. A nossa candidatura é uma candidatura da instituição. É uma candidatura do Senado da República. É uma candidatura que pretende resgatar a altivez, a importância, a pertinência dessa casa tão decisiva dos destinos políticos do nosso país ao longo de centenas de anos, desde o Império Brasileiro. O Senado não pode se omitir. E o nosso escudo, a nossa bússola, a nossa referência é a Constituição, que ainda não foi reformada e que estabelece de forma clara o equilíbrio e a independência entre poderes, que estabelece de forma clara a inviolabilidade dos mandatos parlamentares, que estabelece de forma clara o direito à opinião, à crítica, à divergência, à reunião. São valores que pertencem a todos nós, que não pertencem a um segmento, que não pertencem a um grupo político, a uma facção. Pertencem à sociedade brasileira. E valores que foram construídos e solidificados com muito sacrifício dos nossos antepassados e que não podem ser jogados por terra de uma forma assodada. Nós sabemos da nossa responsabilidade. Nós agradecemos muito aqui o apoio que estamos recebendo hoje do deputado Marcos Pereira, que preside os republicanos, não apenas pela importância do partido que ele representa, que por si só já seria extraordinário, mas pela sua consistência como professor de direito, como alguém que defende as leis, porque ninguém pode estar acima da lei. A lei é o consentimento comum. E o consentimento comum é convalidado na discussão do parlamento brasileiro, que representa o povo brasileiro, que representa a sociedade civil. É lá, no parlamento, onde os consentimentos comuns podem e devem ser alterados, e não em outro lugar qualquer. A defesa desses conceitos e preceitos, desses valores, nos norteiam, nos guiam. Eu quero agradecer muito aqui
ao presidente Ciro, que do alto da sua experiência, da sua proficiência como um político eficaz, que conseguiu realizar e entregar ao longo da sua vida pública, que preside um dos partidos mais importantes do nosso país e que se ombreia nessa causa de resgate da normalidade democrática, do restabelecimento das garantias individuais da sociedade brasileira. E o Senado não pode nem deve se omitir. Aliás, esse é o maior pecado, a omissão. Nós não podemos aceitar a censura prévia. Por se tratar de um valor que foi conquistado duramente na redemocratização do nosso país e que é expressamente vedado pela Constituição brasileira. Com isso, nós não estamos propondo um enfrentamento contra quem quer que seja, nós estamos propondo um diálogo institucional. Nós estamos propondo que a Constituição seja restabelecida em toda a sua plenitude e que o Estado de Direito não seja retórica, mas seja uma ação efetiva que proteja todos em qualquer espectro ideológico. Quero agradecer ao presidente Valdemar, que teve a coragem de nos apoiar nessa luta que não é minha, que não é do cidadão Rogério Marinho, que é uma luta de uma parte expressiva da sociedade brasileira que está incomodada com o que está acontecendo. Todos nós repudiamos a barbárie, a depredação, o excesso. Todos nós repudiamos aqueles que tentam, de alguma forma, constranger as pessoas, ou de forma verbal ou física. Nós respeitamos a lei, nós respeitamos a Constituição, nós defendemos o Estado brasileiro e o Estado de Direito. Por isso, quero agradecer muito a coragem do presidente Valdemar, que se mantém firme na construção desse grupo de apoiadores que hoje se materializa nesse momento e que mostra o embasamento, a força, a envergadura dessa candidatura. Quero agradecer aqui os líderes que se pronunciaram. A minha amiga Tereza, eu digo ela que sempre fico confortável quando ela está do meu lado, porque eu também sou baixinho, né, Tereza? Mas ela tem uma estatura moral extraordinária. Uma pessoa que tem, ao mesmo tempo, a doçura, né, a paciência, a acolhida da sua condição de mulher, mas a firmeza e o conhecimento necessário para fazer valer de uma forma concreta ações que nos orgulham muito, Tereza. Muito obrigado pela sua força e pela sua presença. Agradecer aqui ao deputado Altineu, que tem uma responsabilidade de liderar praticamente 20% do Congresso Nacional. Vejam o tamanho, a envergadura dessa bancada, de quase 100 deputados. E vejam a sua responsabilidade, Altineu. E eu não tenho dúvida de que a voz de cada deputado, não só do PL, mas também dos republicanos, do Partido Progressista, vai ser ecoada e vai fazer com que os senadores de diferentes estados da federação possam escutar o clamor que vem da sociedade brasileira, com educação, com argumentos, mas sobretudo com resolutividade, pensando no país, sem nenhum projeto pessoal. Quero agradecer aqui ao senador Portinho, que tem sido um baluarte desde o primeiro momento e que liderou com muita galhardia o governo que se encerrou no dia 31 de dezembro. E foi e está sendo, sem dúvida nenhuma, um dos esteios e uma das referências mais importantes da nossa caminhada. Obrigado, Portinho, pela sua lealdade. Quero agradecer aqui ao Flávio Bolsonaro, que também falou. Imagino, Flávio, que não tem sido fácil, mas tempos difíceis
fazem homens fortes, né? E tempos fáceis fazem homens fracos. E nós temos aqui a necessidade de sermos fortes nos tempos difíceis que estão pela frente. Calmo nunca fez como até para que nós possamos ser referência, esperança de que dias melhores virão. E que nós estaremos nas ruas, no plenário, na tribuna, nos locais de reunião, para defendermos um legado que não pertence a este governo que se encerrou no dia 31 de dezembro. Pertence ao povo brasileiro. Um legado de transformações virtuosas na economia, que permitiram que o nosso país terminasse o ano passado numa situação invejável em relação a outros países com a mesma condição econômica que o nosso. E que se inicia em 2016, quando o presidente Temer começa a reerguer este país, que havia sido colocado no fundo do poço, que havia perdido a confiança daqueles que investem no país, que estava ladeira abaixo, imerso numa catástrofe, numa hecatombe econômica, num processo de aparelhamento da máquina pública, num processo de desagregação social e econômica que estava levando o nosso povo para uma situação de desespero. Esses 6 anos, muitas coisas aconteceram, muitas transformações, muitas modernizações, e uma boa parte desse legado está em risco. Nós precisamos fazer o contraponto, nós precisamos moderar a avidez, eu diria, os excessos que nós estamos assistindo daqueles que estão chegando ao governo e que, no afã de impor a sua agenda, querem destruir o que foi feito de forma virtuosa a favor do Brasil. E darei exemplos. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a autonomia do Banco Central, a lei de liberdade econômica, a lei das terceirizações, as ações da PPI, que permitiram mais de 1,3 trilhão de reais de recursos privados contratados em investimentos no nosso país. Os marcos legais que foram modernizados, como do saneamento, como das ferrovias. Ou seja, um enorme corolário de ações que não pertence a esse ou aquele governo, pertence à sociedade brasileira. E nós temos a responsabilidade de fazermos com que essa situação ela não se abata sobre nós como se fosse uma hecatombe, como se fosse uma destruição do que nós temos de virtuoso no nosso país. Nós defendemos valores, e esses valores é o que nos inspiram. Eu não serei candidato contra ninguém. Eu não serei presidente contra qualquer instituição. Eu serei um presidente para resgatar o tamanho e a envergadura do Senado da República pelo bem da sociedade brasileira e pelo bem do equilíbrio da democracia. Foi dito aqui pelo presidente Marcos Pereira, pelo presidente Ciro, pelo presidente Valdemar, por aqueles que me antecederam. Nós não faremos uma administração de vindita, olhando pelo retrovisor. Todas as forças políticas do Senado da República serão respeitadas. Nós advogamos o princípio da proporcionalidade, porque lá é uma casa de pares, não é uma casa da exclusão. Nós não iremos governar para um segmento, para uma facção. Nós iremos administrar aquela casa de pares, ouvindo as lideranças, mas, sobretudo, ouvindo a sociedade brasileira. E é onde eu tenho ido neste país e tenho viajado. Eu tenho sido abordado por cidadãos comuns que fazem depoimentos que nos emocionam e nos pedem e nos dão uma enorme responsabilidade de reequilibrarmos a democracia no nosso país. As pessoas querem ter de novo o direito de se expressar, de falar o que pensam.
As pessoas estão sentindo medo nesse país. E nós somos uma democracia. E é para isso que vamos lutar. Sem ódio, sem medo, sem olhar para trás. Buscando cada companheiro no Senado da República para lhes dizer que junte-se a nós para reconstruirmos essa relação de confiança que está perdida entre o Senado da República e o povo brasileiro e os estados da federação que o Senado representa. Muito obrigado, gente.